Fala internet, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que eu tenho. Já trouxe aqui coisas do Nintendo Switch, do PS Vita, do PSP e hoje eu vou continuar nesse mundo dos portáteis. Se liga nisso aqui, ó. Todos esses aqui, exatamente todos esses, são conteúdo do vídeo de hoje. Quem acompanha esse canal sabe que eu curto muito o mundo dos portáteis e que o PSP foi a porta de entrada para mim entrar mesmo no mundo dos emuladores, no mundo da jogatina muito próximo do que a gente tem no PC, exatamente da forma que eu mais gosto de jogar, que é o modo on the go, que é o modo portátil. E o PSP faz muito parte da minha história. Já fiz aqui um vídeo referente a esse carinha. Quem acompanha esse canal já sabe. Eu dediquei bastante tempo referente a ele, os jogos, como que eu tive meu primeiro PSP, entre outros assuntos também. E hoje eu quero trazer para vocês a minha coleção de jogos, tanto do meu PS Vita como do meu PSP. Tem alguns títulos aqui ainda que é mais por questão de coleção. No meu PS Vita eu já tive muitos outros títulos também. Porém, como naquela época comecei a rodar os jogos em backup, então eu comecei a vender alguns títulos para conseguir outras coisas e também só por vender mesmo, que eu pensei, já tenho tudo no modo backup, que é exatamente aquele modo que eu não quero falar, porque a gente sabe muito bem o que acontece quando o YouTube começa a pegar esse tipo de palavra, né? Meus consoles já tinham jailbreak, então eu pensei, não vou mais querer jogar da forma oficial, vamos colocar assim. Então eu terminei vendendo muitos títulos que eu termino me arrependendo hoje em dia. Mas eu tenho alguns aqui e eu quero mostrar para vocês. Mortal Kombat, cara, muito bacana. E esse daqui, eles colocaram esse selo somente no PlayStation Vita, justamente pela questão dele ser compatível na questão da jogabilidade com o Kratos. Como você tem o Kratos que você pode jogar aqui no Mortal Kombat, então eles colocaram esse selo aqui de exclusivo. Mas infelizmente já tem God of War, inclusive até para PC. Eu falo infelizmente porque eu entendo que todo o ecossistema ele precisa ser fechado. Você pode perceber, o Android lança tudo para iPhone, tudo que tem os caras vão lançando. Vê se a questão da Apple, eles lançam os seus produtos para outras empresas. Eles compartilham aquilo que dá para usar, por exemplo, o iTunes, para você exatamente mexer em algumas coisas do seu iPhone, se bem que hoje em dia já nem mexe tanto com iTunes. Passa, por exemplo, também outros aplicativos que você vai sincar para você passar arquivos do seu Android para o seu iOS ou do seu iOS para Android. Mas tirando isso, você praticamente não vê nada do iOS. Outra questão também, você vê, por exemplo, já falando do mundo dos videogames da Nintendo. A Nintendo não compartilha nenhum jogo. Você quer jogar os jogos da Nintendo, você vai ter que estar dentro do ecossistema, você vai ter que estar dentro do mundo da Nintendo. E agora já a Microsoft e agora a Sony também por esse caminho, você vê. Spider-Man é mais exclusivo, God of War é mais exclusivo. E o pior de tudo, The Last of Us também não é mais exclusivo. Days Gone já foi faz tempo, Horizon Zero Dawn e o Forbidden West também já saiu para PC já tem muito tempo. E quando começou a se lançar mesmo, que foi com Horizon Zero Dawn, eu já fiquei meio assim, cara, estranho. Teve também aquele outro jogo lá que o povo chama de emulador de carteira também, que esse sim foi um dos primeiros, mas ali tinha um acordo de exclusividade durante um tempo e depois ia migrar para o PC. Ok, não era dos estúdios da Sony. Mas enfim, resumindo isso daqui, para mim, jogo tem que estar dentro da sua plataforma. Por quê? Mais algum tempinho, já tem o The Last of Us 1. Daqui a pouco, para que eu vou comprar um console da Sony se eu vou poder jogar esse jogo numa Steam da vida, por exemplo, dentro de um PC? Não faz sentido. Principalmente hoje em dia, da forma que está saindo todos esses consoles portáteis que você pode jogar. Por exemplo, um Steam Deck, tanto na forma on the go portátil, como também docado e jogando na televisão. Eu acho tremendo uma bola fora, sei que os caras vão vender com isso, mas sinceramente nem tudo se resume só a dinheiro. Sei que as empresas querem saber disso, mas para mim, sinceramente, tudo não se resume só a dinheiro. E a Nintendo sabe muito bem disso, trabalha muito bem disso, porque ela trabalha com sonho, ela trabalha com projeto, com questão de pertencimento, coisa que a Apple também faz muito disso. Você pertence a esse sistema, você pertence a esse grupo aqui. É uma coisa meio elitista, uma coisa meio boba, mas isso fideliza o público, porque senão você fica muito jogado. Mas esse aqui é o título que eu tenho. Você vê que ainda tinha uns recursos para você usar o touchscreen. E aqui
tá a mídia. Esse daqui, praticamente a gente pode ver, não tem nada. A maioria dos jogos do PS Vita tem essa capa azul. Alguns deles tem até alguma coisa aqui atrás. Não é o caso desse jogo aqui, mas enfim. Posso jogar tanto da mídia física, como também já nos meus backups que eu tenho aqui de jogos, que eu já expliquei exatamente o significado disso para vocês. Então tá aqui. Esse é o primeiro título que eu queria mostrar para vocês. Resistente Burning Sky. Comecei a jogar esse game, tô prometendo para mim mesmo que eu vou voltar para terminar de fechar ele. Aqui você vê que não está somente exclusivo no PlayStation Vita, porque Resistência é uma marca da Sony e esse, felizmente, não vimos e muito dificilmente vamos ver isso portando para o PC, porque é uma franquia que a Sony já abandonou, já largou, já não lança jogo novo já faz um bom tempo. E esse aqui é um exclusivo do PS Vita, não sei se eles já fizeram a besteira como na época do PSP, é um dos melhores portais para mim até hoje. Os caras lançaram jogos exclusivos como Silent Hill Origins para ele, o GTA Vice City, e um outro também, Liberty City. E depois do tempo lançou para o PlayStation 2. Eu falei, mano, olha que coisa, muito jogo do PlayStation 2 não vem para o PSP, mas jogo do PSP vai para o PlayStation 2. Ali você vai perceber que o lance dos caras é só grana. Assim como a Ubisoft também está pagando muito caro por isso. Aqui a gente pode observar como que é na parte de trás, e uma das coisas que estraga a experiência é o gráfico. O jogo é bacana, mas falta a textura aqui, talvez um hack de pack para corrigir essas cores ajudaria, mas infelizmente não existe nenhum pack de cores, porque realmente o jogo é bacana, mas a resolução é muito baixa e a textura, cara, é horrível desse jogo. Mas a jogabilidade em si é o que ajuda bastante. E aqui dentro também não tem muita coisa, só mesmo para mostrar para vocês mais um título aqui de PS Vita. Ninja Gaiden, eu tinha os dois Ninja Gaiden, vendi o primeiro e fiquei com esse daqui. É um jogo que saiu diretamente do PlayStation 3, do Xbox. Esse sim, não tem nada de exclusivo e para mim muito normal. E o que eu gostei muito foi de ver esse game, cara, rodando dentro do PS Vita com uma qualidade muito honesta. Mídiazinha aqui original. Eu tenho o 2 aqui, né? O 2 Plus, também tinha um, mas eu terminei vendendo. Esse daqui, cara, fechei os dois. Foi bem no comecinho quando eu peguei o meu PlayStation Vita. Que experiência bacana que eu tive de jogar esse Metal Gear, tanto Metal Gear 3 como o 2. Dois excelentes jogos, cara. Me diverti bastante, passei muitas horas jogando isso daqui. E que história que tem esse Metal Gear 3, cara. Aqui dentro a mídiazinha é simples, nem precisa tirar daqui, você vê que não tem muito detalhe. Resident Evil Revelations 2. Quando esse jogo saiu pro PS Vita, duas coisas que eram horríveis nele. A questão de gráfico e a questão de áudio. Os caras riparam, comprimiram tanto que parecia que você pegou aquele rádio de pilha antigo e jogou dentro da lixeirinha. O áudio era horrível, horrível. Pior do que esses filmes que o cara grava de cinema e joga nos torrents para você assistir. Aí eles depois lançaram um pack de correção, melhoraram, né, descomprimiram esse áudio, ficou uma qualidade muito boa. E aí sim, a questão do áudio está perfeito, mas a textura gráfica não dá. Mas isso não é nem culpa exatamente do PS Vita, porque eles fizeram downgrade dentro do hardware dele, dentro do processador, porque ele começava a aquecer muito. Então, para evitar esse superaquecimento, eles terminaram fazendo esse downgrade e não trabalharam mais questão de software de atualização para resolver isso. Só fizeram o que eles fazem até hoje, a atualização de firmware para banir os hacks que as pessoas fazem dentro do PS Vita, porque investir nele mesmo, lá atrás a Sony já desistiu dele e parou de ela mesma fabricar os AAA. Esse daqui praticamente foi o último AAA que a gente podia ver dentro do PS Vita, e quando falou que ia sair, eu fiquei até surpreso, cara, porque olha, um puta jogando esse daqui, saindo no PS Vita, foi muito bacana. Embora eu já fechei ele aqui uma vez dentro do PS Vita, já fechei duas vezes dentro do Nintendo Switch. Esse é o consagrado. E uma desilusão, olha aqui, ó. Infelizmente eu perdi o jogo, só fiquei com a capa. Ainda vou ter esperança de encontrar ele, porque tem uma criaturinha desse tamanho dentro de casa que começou a mexer nas minhas coisas e fez assim, ó, com todos os meus cartuchos. Eu pensei que tinha encontrado todos, mas faltou um. Eu acho que ainda vou conseguir encontrar. Aqui só um panfletinho referente ao Resistência. Eu sei que deveria estar dentro da capa dele, mas está dentro dessa daqui. Mas enfim, só para mostrar para vocês essa capa do Uncharted, qual que é mesmo? Golden Abyss. Assim que lançou o PS Vita, lançaram junto com esse jogo aqui. Então, praticamente a galera que comprava o console já comprava junto com esse jogo. O jogo de terceira pessoa, muita gente já conhece, jogo de aventura, excelente jogatina, e ali você já começava a explorar
as questões touch, tanto da tela de trás como da frente também. Esse daqui, ó, excelente jogo, cara. Quase não deve nada para os títulos de Uncharted do PlayStation 3, principalmente questão de gráfico. Já falei desse carinha aqui, agora eu quero me concentrar nesses dois caras aqui, que são o PSP. E eu tenho esses títulos aqui para a gente falar um pouquinho referente a ele. Tenho aqui alguns UMDs. O UMD era o formato de mídia que a Sony usava nos seus jogos e nos seus filmes, que sim, PSP era uma plataforma que tinha inclusive muitos multimídias de vídeo. Antigamente não tinha essa propagação que tem hoje em dia no YouTube, Netflix não existia, acho eu. Se não me engano, Netflix antes era uma locadora nessa época, aqui, como se fosse uma Blockbuster. E depois se tornou o que é hoje em dia. Mas na época, cara, assim que eu peguei meu primeiro PSP, eu me lembro que ele vinha com dois UMD. Um mostrava somente gameplays rápidas de alguns jogos e vinha alguns vídeos de música, videoclipe musical, vai. E também tinha alguns títulos de filmes. E esse daqui é um deles. Se liga só. Totalmente inglês, porque não saiu para cá pro Brasil. Veio esse daqui é o MD que eu falei para vocês e esse é o do Quarteto Fantástico. Aqui no PSP você ainda tinha alguma coisinha, esse pequeno panfleto aqui que tem mais informações de alguns dos filmes que saíram pro PSP, ó, como eu falei para vocês, ó, tá vendo? Tinha bastante coisa, ó. Olha só, Kenny Reeves novão, Eu Sou o Robô, Senhor e Senhora Smith, olha só quantos títulos de filmes que tinha pro PSP. E eu tô pensando seriamente em ainda tentar adquirir a maioria desses títulos aqui. Eu tenho o PSP, o Street e o PSP Go. Esse não lê qualquer tipo de mídia. E também tenho o PSP 3000. Nesse daqui, por ser europeu, esse é o único defeito que ele tem, considerado assim mais grave, que ele tem trava de região. Nenhum console da Sony tem, mas esse daqui tem e não aceita o MD que não seja da região europeia. E olha só, para você que não conhece, olha só como que eram as mídias do PSP. Um mini DVD, Ultra Mini DVD, se não me engano, acho que isso aqui tinha capacidade de 2 GB, 3 GB mais ou menos. O único jogo que eu me lembro de cabeça assim, que explorou passar da quantidade de armazenamento que ele consegue suportar é o Metal Gear Peace Walker, que ali você conseguia extrair o áudio para você ter uma melhor qualidade do som. Mas esse até então, esse tipo de disco de expansão, esse é o único que eu até hoje ouvi falar. Não conheço mais nenhum outro título. Como é somente para coleção, eu me dei o direito de adquirir alguns títulos e ainda vou procurar mais, porque PSP, como eu falei para vocês, cara, PSP é o console que eu mais gostei até hoje. Eu sei que, por exemplo, o Nintendo Switch também, principalmente por causa do Zelda, eu também gosto muito daquele console, mas PSP foi o que inicializou tudo. Os emuladores do PSP que você tinha do Neo Geo, você tinha da Capcom versus Capcom versus não, era o Capcom, o CPS1, CPS2, não me lembro se tinha o CPS3, mas acho que não, é só o CPS1 e o CPS2, que são os emuladores da Capcom da época. Tinha também os emuladores aí, sim, oficial, que é do PlayStation 1, e também tinha um emulador muito ruim, que era do Nintendo 64, assim, nunca rodou bem. Já dentro do PS Vita já tem uma certa fluidez um pouco melhor. Eu tenho também esse título aqui, que é o Rainbow's Land, que dá pra gente observar a parte de fora, e como eu falei pra vocês, até então, nessa época aqui, vocês ainda tinham alguma coisa como isso aqui, ó, olha só. Pequeno encarte que hoje em dia chamaria de coleção, edition, não sei das quantas, ó. Olha isso daqui, ó. Isso era uma coisa que era muito comum você ver antigamente. E o engraçado é que isso daqui era uma época que o PSP era muito destravado, e mesmo assim, olha só o capricho e a qualidade que os caras empenhavam em jogos. Hoje em dia praticamente não, por exemplo, o PlayStation 4 agora que teve destrave, agora não vai, faz um pouco de tempo, mas muita gente prefere usar ele no modo original. PlayStation 5 então nem se fala. E cadê que os caras investem? Não é questão de sobrar ou não grana devido aos jogos backup que estão estragando a experiência de entregar algo melhor, porque realmente os caras só estão pensando em entregar o cru e lucrar com o resto. Olha só como que era bacana isso aqui, ó. Tudo isso aqui é explicação, mostrando como que você... um tutorialzinho, como que você joga, mas o detalhe é isso, é você ter acesso ao papel, ao manual, à arte da coisa em si. Hoje em dia, felizmente, ninguém mais trabalha dessa forma aqui. Frantics, A Puzzle Adventure. Outro título também que
praticamente ninguém conhece. Tentei jogar isso aqui, jogo chato pra caramba. E esse daqui sim roda no PSP Street, porque a única trava que ele tem é pra mídia de MP4, de filmes e vídeos. É a única trava que ele tem. Mas tá aqui, ó. E eu conferi pra vocês, ó. Esse jogo também, ele vem com manual, porque era coisa que era muito comum que você tinha na época, ó. É você ter isso aqui, ó. Cara, não custa nada fazer isso aqui. Olha isso aqui. Aqui mostrando os créditos também. Isso aqui hoje em dia valeria muita coisa. E o MDzinho dele também. Em alguns jogos vinha alguma arte por aqui de baixo. Só que hoje em dia, vocês veem, ó, não tem mais nada. E na mídia física, fechando o que eu tenho, o GTA, o Liberty City Stories. Esse jogo já saiu agora, não agora, mas já saiu há algum tempo também. Na época saiu para o PlayStation 2, depois saiu para o PlayStation 3, PlayStation 4, PC, saiu inclusive até para Android, tanto o Vice City quanto o Liberty City também. Todos esses modelos já expandiu, já abriu, já terminou espalhando para todo mundo. E esse daqui é a capinha do game, aqui como parte de trás. Não me lembro se isso aqui vem encarte, não veio, ou simplesmente quando eu adquiri esse título aqui, eles não enviaram junto. Mas isso daqui fechando, eu acho que eu tenho mais um MD perdido por aí no meio das minhas coisas. Depois eu vou dar uma procurada, mas obviamente que eu não vou trazer mais aqui, mas acho que eu tenho. Enfim, pessoal, essa foi a minha coleção de jogos portáteis. Trouxe já um vídeo referente aos meus jogos de Nintendo Switch. Esse daqui tem alguns títulos aqui de PSP, de PS Vita, como vocês podem ver. Eu vou continuar garimpando para ver se consigo adquirir mais alguns outros títulos. Um que eu queria, mas queria pegar completo, é o Silent Hill Origins. Outro que eu tive, esse sim foi o primeiro jogo de PSP que eu joguei, que foi o Prince of Persia, o Warrior Witch. Se não me engano, ele também vinha com uns panfletinhos, vinha com umas coisas, era bem bacana. Foi o primeiro jogo que eu fechei no PSP mesmo, acho que foi esse mesmo, o Prince of Persia Warrior Witch. Depois já entrei no modo backup e aí já não adquiri mais título nenhum. Até porque era bem carinho também, os jogos dele conseguia ser mais caro do que os jogos de PlayStation 2 na época, pra você ter uma ideia. Mas enfim, pessoal, queria saber o que vocês acharam referente a isso daqui, vocês curtem esse mundo portátil, em questão de jogos, em questão de videogame, qual que é o assunto que vocês gostariam de ver abordando aqui no canal? Lembrando que eu também vou dar uma expandida um pouco mais, como o canal se concentra somente em games, também eu vou fazer alguns vídeos de news, por exemplo, trazer alguma informação nova, quer seja de novo smartphone, quer seja de console, tudo que envolve o mundo geek eu também vou estar trazendo aqui no canal. Então fica ligado, nos próximos vídeos você também vai ver alguns outros conteúdos nesse sentido. Mas enfim, pessoal, coloque embaixo no campo de comentários o que vocês acharam, se inscreve no canal e também deixa um like. Isso vai estar ajudando bastante para que eu continue trazendo sempre conteúdo aqui no canal. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês numa próxima, pessoal. Até lá!